Graça e paz, povo de Deus, Novo Testamento em um ano. E hoje Mateus 18, do versículo 1 ao versículo 20. Esses 20 versículos nos dão coisas maravilhosas, né? Eu sou suspeito falar porque eu amo a palavra de Deus. Então tudo para mim é belo, tudo para mim é lindo, tudo para mim é extraordinário na palavra. Mas há três coisas importantes aqui nesses primeiros 20 versículos. A primeira é quando Jesus descreve quem é mais importante no reino dos céus. A segunda é a revelação da oração de concordância, né? Quando duas pessoas de fato concordam em oração, o poder que isso tem. Também isso é pouco usado em nossos dias. E por último, nesses primeiros 20 versículos, ele nos dá a famosa parábola das 100 ovelhas, onde o pastor vai em busca daquela que se perde e há uma alegria quando encontra a que se perdeu. Mas eu quero me ater aos primeiros versículos aqui. A partir do versículo 1 de Mateus 18, Jesus está escrito assim: Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Versículo 4: Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim que recebe. Me impressiona esta passagem aqui, hoje mais do que nunca. Hoje me chamou mais atenção do que antes, pelo fato de Jesus querer que nós nos assemelhemos a crianças. Crianças são dependentes. Crianças, embora tenham vontades próprias e desejos, suas vontades e os seus desejos estão sujeitos à vontade dos pais. São os pais quem de fato determinam se aquele desejo daquela criança é bom naquele momento ou não, para ela mesma. Porque supõe-se, e deve ser assim, que verdadeiros pais saibam o que os filhos precisam e só realmente darão aos filhos, no processo do seu desenvolvimento, aquilo que os filhos de fato precisarão para ter uma vida saudável. Mas Jesus coloca o reino de Deus neste negócio. Jesus coloca o reino de Deus nesta matemática e diz que para ser maior no reino dos céus, nós devemos nos converter e nos tornar como crianças. E aqui me revela o maior problema de nossos dias. Por que tem tanta divisão? Por que tem tanto desigrejado? Por que tem tantas portas abertas? Por que existem tantas divergências doutrinárias? Por que existe tanta divisão ainda em nosso meio, no meio cristão? Porque nós queremos ser adultos e não crianças. Isso não tem nada a ver com amadurecimento, com crescimento espiritual. Aqui tem a ver com uma postura. Nós deveríamos nos posicionar como crianças. Em outras palavras, dependentes exclusivamente do Pai. E como crianças, não ficar criando mecanismos nem circunstâncias negativas que prejudiquem o ambiente no qual vivemos. Mas o contrário, como crianças dependentes, deveríamos apenas receber o que o Pai nos dá, o que o Pai quer que recebamos, em todos os aspectos, inclusive ministerial. Isso significa que ser
adulto aqui no reino de Deus não é ser maduro espiritualmente. Ser adulto é ser independente. E o projeto de Deus nunca foi a independência de cada um de nós, no bom sentido da expressão. Ser independente no mundo, na forma de trabalho, sustentar, isso é a questão do mundo, do dia a dia, da vida, não tem nada a ver com isso. Mas ser independente de Deus, ser independente do Pai, é ruim. Mas só adultos se tornam independentes. Crianças não. Por isso Jesus disse que nós deveríamos nos posicionar na conversão como se fôssemos crianças dependentes. Como crianças, não daríamos o trabalho que os adultos, entre aspas, dão. Temos um caminho de retorno. Devemos voltar a ser crianças no bom sentido da expressão. Claro que você está me entendendo. Devemos retornar a ser crianças dependentes do Pai. Só assim acabará definitivamente toda confusão, toda discórdia, toda divisão em nosso meio. Deus abençoe você.